O Eli Vieira publicou esse gráfico e chama muita atenção. A gente já sabe, né? Mas quando vê assim, bonitinho, né? Separado, chama a atenção. Olha o espectro político-ideológico dos nossos jornalistas. 55% quase, esquerda e extrema esquerda. Centro-esquerda, 1/4. Centro, 5%. E centro-direita e direita, nem 5%. Meus amigos, quando a gente olha esses números e pensa que essa é a turma que vai comandar as narrativas, as pautas, lascou, né? Lascou. E no Brasil, como dizia o Tim Maia, cafetão tem ciúmes, puta goza, traficante fica viciado e jornalista pede censura. Então, é muito triste o que está acontecendo. Nós vamos falar sobre isso. Aliás, pelo menos ainda há justiça em Berlim. A justiça nega pedido de indenização de Márcia Tiburi, a filósofa petista que entende a lógica do assalto, que ela queria censurar uma piada. Esse pessoal tem a mente muito autoritária. Não pode fazer piada mais. Não pode entrar na seara da crítica, com humor, as baboseiras que eles falam, que eles querem logo pedir a cabeça, né? E, como a gente viu no caso do Monark, né? Se tivesse chamado o Dino de nazista, estava tudo certo, segundo o próprio Dino, que falou que falar que é nazista não é crime. Só que falar gordola, aí o bicho pega. Por falar em nazista, quem mostrou que é nazista mesmo foi o PT, né? O José Múcio, ministro da Defesa do Lula, disse que judeus venceram a licitação e, por questões ideológicas, eles cancelaram. Ele foi depois pedir desculpas ao Lula, já é a segunda que ele apronta para o lado do Lula, e a gente quer que ele continue aprontando muito, né? Ele disse que o 8 de janeiro não foi golpe, e obviamente não foi, mas ele é o ministro de Defesa do Lula. Judeu venceu e não pode. Isso é coisa de bigodinho esquisito. Isso é coisa de nacional-socialismo, que tinha lá uma certa solução final para um certo povo, o judeu. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, venceram os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. É gravíssimo isso. Impressionante como passou batido pela imprensa do viés. É uma fala nazista. Foi o tema da minha coluna, inclusive, na Oeste, hoje. Nazista. Como é que eu botei o título? O nazipetismo. Isso é o nazipetismo. Eu não vou me aprofundar mais nessa pauta, está tudo lá, né, na coluna da Oeste, mas é isso aí. Você está vendo bandeiras do PT, mas se botar o óculos direito vai ver que são bandeiras nazistas. Querem varrer Israel do mapa. Aliás, o Brasil Paralelo está com um documentário novo, né, From the River to the Sea, muito elogiado, muito bom, né, sobre essa temática. Agora, além de querer destruir os judeus, que não podem mais ter empresa, pelo visto, os petistas querem destruir de novo a economia brasileira. As estatais, para começo de conversa. Estatais brasileiras têm déficit de mais de 7 bilhões de reais. Vamos comparar. No governo Bolsonaro foi recorde de lucro. No governo do PT é recorde de prejuízo. Quem poderia imaginar, né? Não a musa da privatização, Helena Landau. Ela fez o L. Ela queria que cuidasse das nossas estatais essa turma aí que destruiu no verão passado as mesmas empresas. Em vez da turma que sanou o balanço dessas empresas e queria vendê-las. Estranha musa da privatização, essa esquerdinha, né? Lula defende taxar os ricos. Tem que tirar de alguém, é preciso tirar de alguém, disse ele. É preciso tirar de alguém, né? Mais do que já tira. Quase 40% de carga tributária no Brasil, um governo perdulário, com impostos escandinavos e serviços africanos. Vamos taxar os mais ricos. E aí você acha que vai taxar o Bill Gates brasileiro. O Jorge Paulo Lema, esse está na Suíça, e cheio de esquema de proteção pelas empresas e tudo. Não. É a classe média. É sempre a classe média. Sempre.
Classe média que paga o pato. Aí vem o tal do Chico Garcia. Quando que a gente normalizou ir no mercado, comprar frutas e gastar R$300? Resposta da conta Médicos pela Direita, nesse dia aqui, em que esse mesmo Chico Garcia escreveu: nunca votei no Lula, votarei com gosto pela primeira vez. Única forma de tirarmos o demônio de lá. Então é aquele meme, né? O sujeito na merda, só com o nariz do lado de fora, falando, pelo menos tiramos o bolso. Quanta gente deve ter votado assim? Quanta gente deve ter votado com esse mindset? Tipo o Guga nos Estados Unidos. Oi, Guga. O Biden vai trazer tranquilidade para o mundo. Pelo menos ele não é malvado, feio, bobo. O resumo é esse aqui. O problema de parte do povo é acreditar que o filho do pedreiro vai virar médico com o mesmo governo que fez o engenheiro virar Uber. Tem alguma coisa errada. É ou não é? Tem alguma coisa errada. Agora, o Haddad não está com essa bola toda. Vai lá num evento da elite, da turma de seguros, e toma vai. O excelentíssimo senhor ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Ministro, o senhor me dá licença? O senhor me dá licença? Boa noite a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, pedir uma salva de palmas para aqueles que vaiaram o ministro. Eu queria pedir uma salva de palmas. É a democracia se manifestando. Isso é bonito. Mas mais bonito ainda é nós termos num evento do setor de seguros e dos corretores de seguros o ministro de Estado da Fazenda. Eu não sei quantos políticos trabalharam pelo seguro, mas eu tenho certeza que a contribuição que eu dei como professor universitário supera muitas das pessoas que talvez vocês admirem e que talvez não tenham entregado absolutamente nada durante... Magoou o professor universitário da tese pró-socialismo, magoou. Ah, Haddad, o que você fez por qualquer pessoa que seja na sua vida medíocre? Fala sério, né? Mas é isso. Se você está olhando para quem está no comando da nossa economia e está apavorado, parabéns. Significa que você acompanha minha live, que você não é um alienado, que você não é um economista tucano de mercado, que fez o L, tipo João Moedo, tipo o Tarcísio, não, o Armínio. Né? Então, eu recomendo que você proteja a sua poupança. Manda dinheiro para os Estados Unidos usando a Fair USA. Vai lá, fala com a Adilson Góes, 30 anos de experiência nessa área de mercado de câmbio, vai pela Boss Consta, manda mensagem que ele vai trazer uma solução para você na física ou na jurídica. Eu sei porque eu sou cliente, só não faço remessas regularmente como fazia, porque o Alexandre de Moraes não deixa. Agora vamos falar da última pauta do dia, o STF. Ótimo texto do Fernando Schiller, Cabresto Digital. É impressionante como a turma do STF, além de tudo, você pode falar de corrupção, você pode falar de um monte de coisa, tá? De petismo, de viés, mas acima de tudo eles são arrogantes. É a soberba a marca deles. Eles acham que o povo, o brasileirinho médio, é incapaz de filtrar o excesso de ruído que vem com as redes sociais. Então, as plataformas trouxeram muita gente falando, deram voz para muita gente, para muito idiota, e eles olham para isso e falam assim, o que vai ser do povo nesse ambiente? Nós precisamos ser os curadores, os editores do povo. São eles e o William Bonner pensando assim. E aí o resultado é a Globo e o STF, ou seja, Globo lixo e a instituição que é motivo de maior vergonha nacional do brasileiro decente. Aí vem a Dora Kramer, que nem está entre as mais petistas da mídia. Ela é uma espécie de tucana moderada das redações. Viram? Ninguém morreu de abstinência em 38 dias necessários para se cumprir a lei. Como diz a Paula Smith, imagina você crescer com o sonho de ser um jornalista e acorda e descobre que virou uma Dora Kramer. Né? Como disse a Renata Barreto, marmita de ministro do Supremo. O André Marsiglia matou a pau. Ninguém morreu de abstinência quando o Pasquim foi censurado no regime militar.
mas não foi irrelevante por isso. Toda a censura judicial decorre da aplicação de uma lei, aplicação irrazoável, portanto censória. Ter de cumprir a lei pode ser uma forma de submeter a uma censura. É o óbvio ululante. Mas ver jornalista aplaudindo a obrigação de todo cidadão brasileiro ficar longe do X, porque senão pagaria 50 mil reais de multa por usar VPN, porque não tinha representante legal no Brasil, a empresa, mas a Blue Sky também não, e eles abriram conta lá. E o que tem a ver a VPN com isso? É só falar que a empresa não está legal no Brasil, ok? Mas por que alguém usando VPN não pode acessar a empresa como se estivesse de outro lugar do mundo? O próprio Alexandre de Moraes reconheceu, né, que foi por questões de eleição. Então, Dora Kramer aplaude a censura. É uma mente totalitária. O STF tomou checagem da nota dos leitores. Contrário ao informado, a Rede X recusou de infringir a Carta Magna brasileira, a Constituição, que no seu artigo 5º define a liberdade de expressão e censura prévia, prevista na Constituição. Onde, Dora Kramer e companhia? No Marco Civil da Internet, no Código Penal brasileiro, na Constituição, onde está previsto o que o Alexandre de Moraes vem fazendo? Com censura prévia, banimento de contas inteiras, não de postagens específicas. Onde? Eles nunca vão responder isso porque eles estão mentindo, criando falsas narrativas. Moraes admite que eleições pesaram na suspensão do X. E isso é tratado com normalidade pela imprensa. É um país doente. Isso é a confissão de um crime, mais um. O que tem a ver as eleições? Eu acho que isso vai interferir de forma negativa nas eleições. Forma negativa, leia-se, vai dar mais voto para a direita. Isso é loucura. Mas é o Brasil de hoje. Até a Madalena Lasco, típica isentona, quando eu morei em Angola, achava uma aberração o noticiário. Não importa o absurdo do que o governo fizesse, os jornalistas, na maior cara de pau, repetiam as desculpas que o governo inventava. Nem 15 anos depois, cada vez mais o Brasil imitando a Angola. Pois é. Pois é. E teve gente que ficou indiferente entre o Lula e o Bolsonaro, né? Elon Musk aprendeu que o Brasil não é republiqueta das bananas, dizem interlocutores de Moraes. E o Valdo Cruz, na Globo, servindo de assessor, todo feliz e animadinho, com esse recadinho. Chupa, Musk! Só porque você está criando robô novo, táxi que anda sozinho da Tesla, é o homem mais rico do mundo, foguete da marcha ré. Não vem achar que isso aqui é país de zona, não. Toma, tá, esteja expulso e tome multa de 30 milhões. Qual é? Só que tem dono, porra. E é o Alexandre de Moraes, e é o Barroso, é o Lula. Ups. É o governo que condena à prisão, é o sistema judiciário que condena à prisão um jovem que chamou um gordo de gordo. O mesmo que disse que chamar de fascista ou nazista não é crime. Agora, comunista, talvez. Cuidado, porque o duplo padrão é escancarado. O resumo da ópera, deixa eu atualizar vocês. É contra a lei no Brasil falar qualquer coisa que o Dino, o Lula, o Alexandre de Moraes e o Barroso não gostam. Está atualizada a Constituição brasileira de acordo com a Dora Kramer. Detalhe, Lula volta a fazer piada com a obesidade de Flávio Dino. Mas tudo bem, o Lula pode. Tem salvo-conduto. E eles estão preocupados com jovem libertário que chama gordo de gordola e não estão preocupados com isso. COAF vê atividade financeira suspeita envolvendo autoridade com foro. O STJ, um amigo meu advogado já disse, Rodrigo, você acha o STF ruim, o STJ é pior. É um antro de corrupção. E ninguém fala nada, né? Investigação sobre venda de sentenças chega a ministro do STJ. Está tudo dominado. O Brasil é um bordel. Mijão, batata e minhoquinha. Traficante tem lista com clientes do STF. Traficante guardava um caderno com nomes de clientes que, teoricamente, prestavam serviços, eram subcontratados, terceirizados do STF. O Alexandre de Moraes não gostou da notícia.
Moraes determina que comandante da PM do Distrito Federal entregue documentos em 24 horas ou esteja presa, que é assim que funciona a mentalidade totalitária dessa gente. Investigar a essência do que foi trazido à tona não é o interesse deles. Eles sempre querem atirar no mensageiro. Agora vamos para o assunto mais importante para fechar, porque já são 6h05 em Brasília. As PECs que restringem o abuso de poder do Supremo estão avançando na CCJ. E botou a turma em polvorosa. Imprensa, STF e aliados do STF no Congresso. A imprensa faz seu trabalho sujo, como o Estadão. Vendetta contra a Constituição. Então, o Estadão tem o dia do Jekyll e o dia do Mr. Hyde. Né? Tem dias que o Estadão vira e fala assim: mas isso não está previsto na Constituição, o STF está abusando do seu poder. Aí vem a PEC que quer limitar isso, ele fala: isso é vingança de centrão fisiológico que quer dinheiro. Porra, aí fica difícil, né? Ministros do STF avaliam que pacote contra corte é inconstitucional e deve ser derrubado se chegar ao judiciário. O troço está em discussão. Como é que os ministros do STF já têm opinião formada se não tem o texto pronto? Por que eles estão mandando recado para as penas de aluguel do Globo? Isso é abjeto, isso é louco. O Brasil está normalizando esse tipo de politização. Aí vem o próprio editorial do Globo. Cabe ao Congresso repelir pacote anti-supremo. Por que é um pacote anti-supremo? Um pacote que visa a reformar o Supremo. É intocável? Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Não vou me estender muito, então, aqui. Vai lá na Gazeta e veja. Mas, peço vênia, vão ter que aturar a voz aveludada do nosso Rousseau de Vassouras, dizendo que, sim, o STF está funcionando perfeitamente. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Críticas são aceitáveis, mas essas críticas que eu não gosto, não. Porque eu sou o Rousseau de Vassouras. Olha como eu sou lindo, maravilhoso, dou tanta entrevista para mostrar isso ao mundo que insiste em não enxergar como eu sou maravilhoso e quer empurrar a história. Meu Deus do céu. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote. Vai ter retaliação, mas é a retaliação do bem, na democracia relativa do Brasil, que avisa: ai de você que quiser conter o poder supremo excessivo, que não quer praticar a autocontenção. Lira sinaliza que deve frear a pauta anti-suprema, até porque foi pressionado pelo Gilmar Mendes. Ministros consideram um pacote anticonstitucional. André Maciel explica: inconstitucional são ministros afirmarem que derrubarão algo que sequer possui redação definitiva, pré-julgando a ideia, não o objeto. Ao interferir no debate legislativo, sempre querendo legislar, eles estão interferindo em outro poder, em ingerência. Cadê a harmonia e a independência entre os poderes? Mortinha da Silva. O ministro do Supremo vai tirar satisfação com o presidente da Câmara. Quais será que foram os argumentos para convencer o parlamentar a não levar o projeto adiante? Lira garante a Gilmar que medidas não vão avançar. Fique tranquilo, chefia. E a imprensa tratando o que o Lira está fazendo como retaliação por conta do orçamento secreto, que o Supremo tomou decisão contrária. A Daniela Lima dando o recadinho
da turma do Supremo para O vocês. Supremo está sendo retalhado não pelos seus erros, que eventualmente podem ter acontecido e talvez aconteceram mesmo. O Supremo está sendo retalhado pelos seus acertos. O Supremo está sendo retalhado pela defesa que fez da democracia. O Supremo está sendo retalhado por ter impedido intervenção de um poder sobre o outro. O Supremo está sendo retalhado por ter levado à prisão quem foi para a rua quebrar os três poderes, inclusive a Câmara dos Deputados, para pegar um golpe de Estado. Está sendo retalhado porque botou na cadeia quem colocou uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal para poder, alegadamente, confessamente, instaurar um clima de caos e impedir a posse do presidente eleito. É por isso. Olha, é duro aturar essa militante, essa garota de recados do STF, né? Vamos para a gente séria que entende do assunto e é professor de direito há 30 e tantos anos? Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. O nós a que se refere Sua Excelência, o presidente do STF, são os ministros do Supremo. Eu sempre pensei, ao longo de 37 anos como professor de direito, que numa democracia representativa, quem decide as questões divisivas são os eleitos pelo povo. O poder legislativo. Mas a Daniela Lima deve dar aula de direito para o Marcelo Rocha Monteiro. Como diz o príncipe, tem que subir o tom mesmo. O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança diz que não há outra solução contra a ditadura do judiciário, a não ser um movimento constitucionalista. Porque, de novo, se vem uma PEC, que é uma reforma constitucional, uma emenda à Constituição, e antes mesmo dela prosperar, os ministros dão um recado por tudo que é lado, ameaçam, pressionam o Lira e dizem: isso aí é ataque institucional, hein? Vai ser derrubado aqui. Não precisa mais de legislativo. Fecha o Congresso, economiza 11 bilhões e dá tudo para a lagosta do Supremo. Compra lagosta e vinho com 11 bilhões do Congresso para os ministros do Supremo, e carro blindado e pronto. Não precisa, pode dispensar o legislativo. Na cabeça do Reinaldo Azevedo, com miolos fritados, tudo que o Alexandre de Moraes disser que é a Constituição, porque ele acha que isso foi o poder que os constituintes outorgaram a ele, o que é, obviamente, insano e estúpido, ou, na opção mais provável, má-fé e canalice. Marcel resumiu bem. São os donos da democracia. O Brasil tem uma pseudo-democracia que tem dono, são os donos do poder. A ideia de que o Supremo é um poder moderador ou um guardião da Constituição inquestionável é inconstitucional e antidemocrática. É também uma afirmação soberba, arrogante e absolutamente equivocada. Mas tem um monte de gente embarcando nessa narrativa. Um monte. E aí, qual é a solução, Rodrigo? Eu não sei. E o que eu poderia sugerir, eu não posso, porque é crime aí mesmo, né? Mas o Flávio Bolsonaro deu uma entrevista e disse: teremos 54 dos 81 senadores para impeachment lá na frente. Meus amigos, eu olho e fico meio angustiado. Acho que vocês entendem minha angústia. O Kassab com o Tarcísio vão ser a grande aposta em 2026, e aí nós vamos fazer uma onda no Senado, e aí a gente vai aprovar o impeachment. Lá vai. O Bolsonaro está nessa situação humilhante, fazendo conversa de bastidores para pedir ao Marum, que confessou, admitiu, para pedir ao Temer, que não respondeu ao Globo, declinou, mas estaria o Bolsonaro se humilhando para pedir para viajar antes da eleição para se encontrar com o Trump. Se vocês acham que está bom isso, meus amigos, não está bom. É difícil a situação.